Então, meu convidado de hoje é Jean Chi-chung, e fiz o possível para pronunciar o sobrenome. Eu estive ansioso para a conversa com você por algum tempo. No dia em que a entrevista saiu com você e acredito que foi Osagi e Cristal, que eu achei fascinante como um homem Em julho de 2024, pode prever que Trump vai ganhar, então ele vai para a guerra contra o Irã, e então o Irã vai ganhar. Qual foi a sua previsão? E eu disse que quero falar com ele. E então vamos tirar as coisas desagradáveis do caminho. Na verdade, eu quero ter uma conversa civilizada com você. Na verdade, estou muito curioso para saber por que você, do jeito que você pensa, no início, quando tivemos isso, nossa equipe entrou em contato com você, para entrar no podcast. E acho que em um podcast você disse, você pensou que seria uma entrevista de sucesso, o que te deu a impressão. Eu ia fazer uma peça de sucesso em você. Bem, foi apenas um momento porque, no dia em que você entrou em contato, houve uma mancha coordenada. Campanha contra mim no Twitter, o que significa que havia alguns influenciadores que estavam usando os mesmos pontos de discussão. Contra mim, apenas dizendo que eu apenas faço coisas para cima e parecia muito semelhante. Então eu estava com muito medo também naquela época. Eu estava em muito estresse. Então, eu não queria me colocar em uma situação em que, eu seria perguntado perguntas difíceis. E não achei que seria capaz de responder corretamente. Para perguntas difíceis, e eu assisto seu show. Sou muito fã, seu Patrick. Então, eu sei que você é muito bom. Você faz perguntas muito boas. Eu aprecio isso e essa é uma avaliação justa. E então, novamente, a outra parte, eu quero sair do caminho. Mehdi Hassan, quando você estava lá, e professor, não professor. Todos nós vimos aquele material viral que foi lançado. Então, se você estiver confortável, vou chamá-lo de Jong. Se estiver tudo bem para você enquanto passamos por isso é perfeito, tudo bem, perfeito, lindo. Sim, absolutamente. Então eu aprecio essa pergunta para você. Então, quando você disse novamente, como eu vi a entrevista inteira, e eu vi muitas coisas suas, porque o que eu gosto é vendo o que o mercado está dizendo, e por que certo. Algumas pessoas têm certos padrões, e sua experiência é muito interessante, porque você foi para a Yale College, você morou no Canadá. Você está agora em Hong Kong, se não me engano. Não, Pequim. Me desculpe, minhas desculpas. Você está em Pequim agora. E então você tem um muito interessante perspectiva desses três mundos diferentes. E há muitas coisas para falar sobre que análise. Ou quais padrões você notou para você dizer. Você não sabe o primeiro que Trump ia ganhar, porque vamos deixar isso de lado. Mas aquele que os Maina vão para a guerra com o Irã. E então vamos perder o que te deu a análise ou algo a dizer. Eu acho que é isso que vai acontecer. Certo, então. Na escola. Eu ensino história e tento ensinar história mundial. Uma totalidade da história humana, estendendo-se das pinturas rupestres e durante a Idade do Gelo, cerca de 10.000 anos atrás até hoje. E enquanto ensinava história, notei que alguns padrões surgem na história. E o principal padrão é como os impérios tendem a declinar. E eles recusam por um motivo específico, que é arrogância. Então, impérios acreditam que são invencíveis e que ninguém pode tocá-los. Então, eles se envolvem em atividades que não são muito estratégicas. Por exemplo, os persas invadiram o continente grego, cerca de 490 AC, com uma força de invasão massiva, e eles foram destruídos pelo Hardar, gregos, e depois o Império Ateniense, que surgiu após o Império Persa. Começou a se envolver em arrogância também, e em 415 AS, durante a Guerra do Peloponeso contra Esparta, eles lançaram uma invasão imprudente e boba da Sicília. E eles perderam a guerra por causa dessa invasão. E assim surge um padrão, onde impérios em declínio, eles tendem a se envolver em arriscado, guerras que eles acreditam que podem vencer facilmente. Mas qual mas? Que os força a expandir recursos valiosos. Em um atoleiro, então, o exemplo mais recente, claro que era o Vietnã. Então, é minha crença que, se os Estados Unidos entrassem em guerra com o Irã, então perderia essa guerra. Os Estados Unidos não teria a capacidade de fabricação, a rede logística para sustentar uma guerra, no terreno montanhoso do Irã, e então a grande questão era, o Irã iria para a guerra, os Estados Unidos iriam à guerra com o Irã, e se você olhar para a primeira presidência de Trump, havia sinais claros de que ele era sendo fortemente influenciado por Israel, ele mudou Embaixada Americana de Tel Aviv para Jerusalém, ele promoveu os Acordos de Abraão. Ele reconheceu o controle de Israel sobre as colinas de Golã. Ele ordenou o assassinato do general Qassem Soleimani em janeiro de 2020, e então, se ele tivesse um segundo mandato, ele certamente teria ido para a guerra contra o Irã. Então foi assim que cheguei à minha conclusão. Entendi, isso é justo. E a propósito, há um livro muito bom escrito por Jim Collins,
onde ele diz por que os poderosos caem. Por que o poderoso cai e ele passa por 5 etapas? Estágios de declínio e valida o que você está dizendo. O número 1, a arrogância nascida do sucesso. Somos ótimos porque somos ótimos e somos intocáveis. Certo no 2, uma busca indisciplinada demais. Todos nós caímos nessa armadilha quando temos sucesso. Vamos fazer mais rápido, maior certo. Número 3 é negação de risco e perigo. Que é que estamos bem? Não temos nada com que nos preocupar. O número 4 está buscando a salvação. Isso é o que precisamos de um salvador. Precisamos de ajuda. E então, o número 4 é capitulações à irrelevância. Ou irrelevância ou morte que acabou. Eu sou um sírio. Confie em mim. Perdemos nosso império há muitos anos. Nós éramos muito poderosos. Nós não temos um país agora. Então você tem que ficar sempre um pouco paranoico. Sobre o que poderia acontecer agora, deixe-me ir para o tweet do que o presidente Trump postado no Truth Social esta manhã. O mundo está reagindo a isso. Muitas pessoas não estão felizes. Muitas pessoas estão curiosas. Algumas pessoas estão dizendo que isso é bom. Mas eu diria que muitas pessoas provavelmente estão em. Isso é loucura o que está prestes a acontecer hoje. J.D. Vance disse algo esta manhã, que provavelmente está chegando ao fim. Toda uma civilização. Presidente Trump disse sobre a verdade social. Toda uma civilização morrerá esta noite. Nunca ser trazido de volta. Eu não quero que isso aconteça, mas provavelmente vai, no entanto. Agora que temos uma mudança de regime completa e total, onde, diferente, mentes mais inteligentes e menos radicalizadas prevalecem. Talvez algo revolucionário, maravilhoso pode acontecer, quem sabe. Vamos descobrir esta noite. Um dos momentos mais importantes, na longa e complexa história do mundo. 47 anos de extorsão, corrupção e morte finalmente acabarão. Deus abençoe o grande povo do Irã. Como você interpreta esse tweet? Eu acho que Trump está tentando ir para a máxima alavancagem. Em negociação, mas a realidade é que os iranianos, não vai recuar. E as forças americanas já se reuniram. No Oriente Médio, então, acho que veremos uma invasão terrestre já neste fim de semana e será uma invasão terrestre multivetorial. O que significa que agora os americanos estão atacando a ilha Karg, que é onde o Irã exportará 90% de seu petróleo e assim, os americanos pretendem tomar a ilha Karg. E estrangulando a economia iraniana, provavelmente haverá um ataque na ilha Kuzan, bem como para lutar contra o controle da tira de hormônios. Haverá também um ataque ao litoral iraniano, para explorar suas defesas. Então, acho que estamos nos aproximando de uma grande escalada. Nos próximos dias, então, tente decodificar isso. Porque a pessoa média que lê isso, eles dizem quem fala assim. Você sabe o que você quer dizer. Toda uma civilização morrerá esta noite. Nunca trouxe de volta, mas se você é alguém que é você, você parece um tipo de cara de reconhecimento de padrões, e você meio que observa como as pessoas falam. E sabemos que é assim que ele fala direito. Ele não é o cara mais previsível. Ele tem um lado previsível, mas também lado imprevisível. Decodificar o que ele está dizendo aqui esta é a última chance de negociação. Para que não aconteça, é esta sua última chance de dizer. Espero que alguém diga, ei, vamos lá e negociar com eles. Porque o Paquistão tentou trazer o acordo de paz em ambos os lados e os EUA recusaram. E o Irã também. Se você fosse decodificar isso, um pouco mais sobre onde está a mente do presidente, o que você diria? Bem, eu diria que Trump, tem um histórico de trabalho em reality shows. Ele pensa em termos de televisão. Ele se pergunta o que vai chamar a atenção, o que vai ficar bem na TV, o que vai, deixar as pessoas muito emocionadas e com medo e ansiosas. Então ele passou muito tempo no mundo lutando no entretenimento com Vince McMahon. Eles tiveram uma rivalidade de televisão. E é assim que você fala na WWE. Você é retórico, você é bombástico. E você tenta incutir medo e raiva nas pessoas. E então, o que Trump está tentando fazer é tentar. Meio a meio está realmente flexionando. A outra questão que é muito preocupante agora é que Trump se cercou de conselheiros, que são psicopatas, e eles não estão realmente se relacionado a ele bom conselho estratégico. Então, por exemplo, o que aconteceu neste fim de semana foi que Trump anunciou o resgate de um piloto americano. E se você assistir à conferência de imprensa ontem, ele achou que foi um tremendo sucesso e estava muito orgulhoso dos militares por fazer o impossível, indo fundo nas linhas inimigas e resgatando um ferido piloto. E esta é uma grande homenagem ao profissionalismo e alto sacrifício dos militares americanos, especialmente as forças especiais. Mas no Twitter, no X, nas redes sociais, o que as pessoas estão dizendo é que este não foi necessariamente um piloto de sucesso. Operação de resgate, parece que as evidências estão surgindo, que esta foi uma convulsão fracassada.
uma tentativa fracassada de apreender o urânio do Irã, urânio enriquecido na usina de Assafon. E se for esse o caso, então essa foi uma missão extremamente arriscada. E é muito importante, porque a América perdeu cerca de US 300 milhões de dólares, valor de aviões e equipamentos. Neste ataque fracassado, então, minha preocupação é que Trump se cercou de conselheiros que alimentam seu ego. E o próprio Trump acredita que apenas flexionando, apenas tomando uma negociação muito difícil, posição que ele pode intimidar os iranianos em um compromisso. Então eu acho que, estamos em uma situação muito precária agora. O que você acha que é embora? Pior caso que poderia acontecer. O melhor caso me explique o que. E a propósito, apenas por curiosidade, você se consideraria como se estivéssemos em julho de 2024, você diria que era um apoiador de Trump, como se você quisesse vê-lo ganhar? Então, eu sou politicamente neutro. Mas em julho de 2024, eu estava muito confiante de que Trump venceria e eu senti que a América precisava de uma mudança. Então, se eu fosse americano e tive a oportunidade de votar em novembro de 2024, eu teria votado no Trump, ok. Biden entendeu. Isso é muito importante. Isso é muito importante para o público saber que... Porque eu não acho que você revelou isso porque sua crítica é exatamente o que você acha que vai acontecer. Mas você ainda teria escolhido um Trump em vez de um Biden. Ou Kamala agora. Aqui está a pergunta que estamos. Nós somos, você sabe, em todos os lugares que estamos falando com outras pessoas. Qual é o melhor caso, pior caso, ok. Sobre o que poderia acontecer aqui. O melhor cenário é que os americanos e iranianos chegam a um compromisso, onde eles concordam em compartilhar o chá de Hormuz. Então haverá pedágios cobrados, porque os iranianos querem reparações, por todos os danos que, os israelenses e americanos causaram esses, no mês passado, Mas eles concordaram em compartilhar com os americanos. E eles concordaram em cobrar os pedágios em dólares americanos. E todas as sanções são levantadas. E a paz chega ao Oriente Médio. E há uma possibilidade, eu não estou dizendo que isso é impossível, mas é uma probabilidade muito baixa. E este seria o melhor cenário. Melhor cenário me dê o pior cenário. O pior cenário é que Trump segue e, bombardeia todas as usinas de energia do Irã. E a razão pela qual este é o pior cenário possível é que existem certos indivíduos que agora são, tentando proteger usinas de energia com seus corpos. Então, o governo iraniano pediu para os jovens, sim, do Irã para fazer o sacrifício final e fazer uma corrente humana em torno de todas as usinas de energia no Irã, e assim os americanos entram. Eles explodem todas as usinas de energia e matar muitos jovens bem. Neste caso, os iranianos são obrigados, agora para destruir toda a economia do CCG. Isso incluiria todos os campos de petróleo. Isso incluiria todas as plantas de dessalinização. Isso incluiria todos os data centers. E este seria o pior cenário absoluto. Qual é a sua probabilidade de isso acontecer? Dar uma porcentagem. Como se você fosse fazer um tipo de calci. Eu acho que é um 1%, 2%. E se você fosse um homem de apostas, o que você diria que é? Então, eu diria que o melhor cenário é 1%. Eu diria que o pior cenário é 10%. E eu diria um terreno limitado, incursão seria cerca de 40%, ok. Então, você tem uma probabilidade maior de nós atingindo as usinas de energia do que o melhor cenário acontecendo. 10 vezes mais provável o pior caso do que o melhor caso. Como Trump causa sua previsão foi, Trump vence. Trump vai à guerra com o Irã e a América perde. Definir perder. Porque algumas pessoas poderiam dizer que o Afeganistão foi uma perda. Do jeito que Biden saiu. Você sabe que deixamos quaisquer 83 bilhões de dólares que nos custou. Deixamos 7 bilhões de dólares em equipamentos lá. Quaisquer que sejam os números. Definir perda. O que a perda significa para você, certo? Então, perda significa que a América é forçada a recuar. Oriente Médio, e isso permitirá ao Irã controlar os países do GCC, porque, lembre-se, o GCC é muito importante para o sistema petrodólar, onde o GCC vende seu petróleo em dólares americanos e depois recicla isso de volta para a economia americana, principalmente investindo em IA. Então, muitos desses IA, data centers, são financiados por investimentos desses GCC, fundos soberanos. E então, se a América recuasse do Oriente Médio, eles perderiam o petrodólar. A economia americana entraria em colapso. E você teria uma guerra civil surgir na América. Uma guerra civil surgir na América, ok. Interessante fazer. Você acha que o presidente tem um time de rivais, agora mesmo, que estão tentando evitar que isso aconteça, porque eu acho que você e eu sabemos o presidente é, o que você acha? Perguntando a todos quais são seus pensamentos.
O que você acha? O que você acha? Incluindo seus inimigos, quero dizer. Esse cara ligou para Elizabeth Warren e disse: Ei, o que você acha de nós fazendo isso? Para as empresas de cartão de crédito. E Elizabeth Warren é como? Ele acabou de ligar. Fiquei confuso quando ele me ligou. Você sabe que o presidente Trump trará Mundani e dirá: Ei, não se preocupe com isso. Seja crítico, diga o que você quiser dizer sobre mim. Estou bem com isso, você não precisa se explicar. Então ele fala com todo mundo. Você acha que ele está totalmente, ciente dos riscos do que poderia acontecer se ele for agressivo aqui? Você acha que ele está totalmente ciente disso? Acho que, infelizmente, ele está correndo com psicopatas, certo? Então, o presidente Trump disse cerca de algumas semanas atrás. Quando as pessoas perguntam a ele por que estamos nesta guerra, porque ele nunca realmente articulou uma razão ou um objetivo para esta guerra, e ele basicamente disse isso bem. Jared Kushner, Steve Rykoff, Peter Hegseth, Michael Rubio me convenceu. Então o que ele fez foi basicamente elevar elementos hawkish de sua administração e basicamente um ostracismo ou colocado de lado quanto mais elementos conservadores cautelosos de sua administração, que incluem J.D. Vance e Tulsi Gabbard. Então eu acredito que J.D. Vance foi muito vocal na tentativa de negociar uma paz, tratado o mais rápido possível, e agora ele está na Hungria, longe da ação. E há rumores de Tulsi Gabbard sendo removido da administração. Em algum momento, sim, Tulsi e eu, acho que havia outro nome também, Tulsi e Howard Lutnick, foram os dois nomes que foram levantados ontem. Que pode ser o próximo no Você Sabe. Blocos de corte que ele pode seguir em frente. Voltando a ele, Irã, IRGC, sua opinião sobre eles. Você ouve a frase que você conhece. Eles são os maiores produtores de terrorismo. Ou há muitas frases diferentes. Pessoas usam contra eles. Quão perigoso você acha que o Irã é, lider pelo regime atual para o mundo, especialmente para os estados do Golfo? Os 6 países do GCC de que você está falando, mas quão perigosos você acha que eles são para a sociedade? Se este regime permanecer no poder, então eu acho, há muitos facções dentro do Irã que estão muito preocupadas que, se esta guerra continuar, o revolucionário guardas serão capazes de controlar toda a sociedade iraniana. Então agora eles controlam cerca de 50% da economia. Mas se esta guerra continuar, eles podem controlar 100% da economia iraniana. E isso seria desastroso para outras facções dentro do Irã que querem sociedade secular. E lembre-se que essas pessoas têm um rancor contra a América. Então, em 1979, estudantes em Teherã, invadiu o americano, embaixada e levou pessoas como reféns. As pessoas não sabem disso, mas esses alunos estão agora executando o revolucionário, Corpo de Guardas Revolucionários. Também seu líder, Qassem Soleimani, foi morto pelos americanos em janeiro de 2020. E eles queriam vingança contra os americanos por mais tempo. E agora é uma oportunidade perfeita. Então há muito sangue ruim entre os americanos e o Corpo da Guarda Iraniana e Corpo da Guarda Iraniana. Veja isso como uma oportunidade para destruir os americanos. De uma vez por todas, mesmo à custa de sua própria sociedade. Então, se houver uma ameaça real aqui, isso é interessante. Então, se você sabe, você já assistiu O Padrinho, a série O Padrinho. Eu estou assumindo que você eu tenho, ok sim. Então, se você sabe disso, e você sabe que se o Irã nos odiasse há 1 ano, se o Irã nos odiasse há 8 anos, quando matamos Qassem Soleimani, quanto mais eles nos odeiam hoje, depois de tirar os mais de 50 litros que temos, no último você sabe, 4,5 semanas, seja qual for quantos dias estamos em 43, 44 dias. Não sei os dias exatos. Quanto mais eles nos odeiam, então, você não pensa de um ponto de vista puramente de jogo de poder. Se você foi tão longe e matou todos, e você recua, se você apoia isso acontecendo ou não, já estamos nele, é claro. Poderíamos ter tido o debate 45 dias atrás. Não faça isso, mas agora estamos nele. Se você está tão longe e sai, você não acabou de deixar o Irã ainda mais irritado. Querer retaliar conosco e com o resto do mundo? Sim, quero dizer, eu acho que é muito difícil ver uma rampa de saída aqui, porque os iranianos não vão desistir. Mesmo se os americanos saíssem, os iranianos reivindicariam o controle sobre o direito do GCC. E é por isso que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos estão pressionando Trump para terminar esta guerra direito. E daí é fácil começar uma guerra. Mas qual você acha que é o movimento certo? Para começar a guerra, o que você acha que é o movimento certo? O que você seu?